Conta-se que Herón, o rei de Siracusa, estava muito desconfiado do ourives dele. E ele queria saber se de fato Ourives estava utilizando o ouro que era repassado para ele para confeccionar uma coroa. E pediu então para Arquimedes, para encontrar a solução para esse problema. Seria ouro mesmo? Bom, Arquimedes fez uma série de experiências, e acabou descobrindo o que chamamos hoje de princípio de Arquimedes. Mas o fato é que, mediante esse princípio, quando um objeto está imerso num líquido, ele acaba pesando menos, é o peso aparente. Essa foi a grande descoberta feita por Arquimedes. O que nós estamos querendo chamar a atenção aqui é para o seguinte: um objeto, quando imerso num fluido, o fluido exerce uma força sobre esse objeto, como resultado de diferenças de pressão. De forma que isso aqui que eu vou enunciar dá para provar para um objeto de uma forma qualquer, mas esse não é o caso. De forma que Arquimedes descobriu uma força nova que a gente precisa levar em conta. Essa força tem o nome de empuxo. E às vezes a gente representa com essa letra E. Ora, o empuxo, ele é sempre orientado ao longo da perpendicular à direção horizontal, e, grosso modo, o empuxo sempre se contrapõe a uma outra força, velha conhecida nossa, que é a força peso. Ora, então, se você coloca um objeto dentro de um fluido, esse objeto vai pesar menos, porque o peso aparente é igual a P menos essa força, empuxo. E é claro que ela explica, porque a gente consegue fazer com que um navio enorme feito de aço consiga flutuar. Ora, de acordo com o que se pode demonstrar, mas Arquimedes percebeu isso antes, essa força conhecida como empuxo, a força E, vamos escrever assim, E é igual ao empuxo, e E é igual ao peso do volume do líquido deslocado. De forma que a gente pode escrever como sendo M vezes G, mas eu considero aqui a densidade do líquido vezes G vezes V. V é o volume do líquido deslocado. De forma que ρ vezes o volume do líquido deslocado é igual à massa do líquido deslocado. Podemos colocar assim também. Massa, massa do líquido deslocado vezes G. De forma que esse volume do líquido deslocado, eu estou chamando a atenção aqui. Esse objeto consegue deslocar, ficar numa certa profundidade, de tal maneira que este aqui é o volume
do líquido deslocado. Portanto, nessa figura aqui, o volume do líquido deslocado é esse. Se eu tenho, por exemplo, uma bola e ela estiver imersa pela metade, então o volume do líquido deslocado é este. Aqui, ou seja, a metade de 4/3 de π vezes o raio, né, da esfera ao cubo, que esse é o volume da esfera. Mas o que importa é que, de fato, todo objeto imerso num fluido, mesmo que ele esteja, não há problema algum, né? Ele pode estar totalmente imerso. Sim, e mesmo totalmente imerso, nesse caso aqui, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do objeto. É igual ao volume do objeto. Então, um objeto totalmente imerso também experimenta essa força de empuxo, porque o que varia de um caso para o outro é o volume. De forma que, para entender isso melhor, nada melhor do que assistirmos a 2 videozinhos. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Neste experimento, mostraremos como funciona o ludião, ou diabrete de Arquimedes. Inicialmente, iremos introduzir um pequeno artefato de vidro preenchido com corante azul dentro de uma garrafa PET cheia de água. Como ele é mais denso que a água, irá afundar. Agora, iremos preparar o ludião, que também é feito de vidro, só que vazio por dentro. Ele tem um pequeno orifício de forma que podemos introduzir água dentro dele. A quantidade de água dentro dele não pode permitir que ele afunde. Então, para calibrá-lo, temos que sacudi-lo para que saia um pouco de água, o suficiente para que ele boie. Quando ele boiar, podemos colocá-lo dentro da garrafa e tampar. Para fazer o ludião descer, é preciso apertar a garrafa. O objetivo desse experimento lúdico é resgatar o outro vidrinho que está no fundo da garrafa. O princípio de funcionamento baseia-se na força de empuxo. Esta força exercida pelo líquido sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Quanto maior o volume deslocado, maior é a força de empuxo para cima. Neste experimento, pode-se controlar o empuxo sobre o ludião, aumentando ou diminuindo o tamanho da bolha de ar contida na cabeça dele, por meio da pressão exercida na garrafa quando a apertamos.